de vir aqui contar essa verdade que tanta gente precisa saber, né, né, Vera? Sim. Tanta gente presa nesse não tem jeito, é porque meu metabolismo é diferente, é porque a minha vida não. Você não sabe da minha vida, você não sabe como é a minha vida. Sei, sei, imagino mesmo. Por isso que esse método aqui é justamente para se encaixar na sua vida e não ao contrário. Já começa esculhambando, Veroca. Quantos quilos foram desde que você ativou o GPS? Então, 15 quilos desde a primeira vez que eu participei da Semana do Emagrecimento, né? Aí depois, quando eu entrei mesmo no programa, então, quer dizer, já foram 5 quilos na Semana do Emagrecimento. Foi quando eu realmente entendi que valeria a pena entrar no programa, né? Aí entrei e foram mais 10 quilos. E é assim, para mim 5 quilos uma nessa felicidade. semana de início, assim, às escuras. Meu Deus, Luciana, eu faço o que agora? E agora eu faço o quê? Olha que maravilha. Eu tenho uma amiga, a Laura, ela já estava no programa, né? Então ela já tinha me dado umas dicas, me falado algumas coisas. E eu peguei e falei: ah, vou começar a fazer por minha conta, sem GPS, sem nada, né? Aí depois eu assistindo Semana do Emagrecimento, aí já fui me motivando mais, já fui começando a fazer alguma atividade física porque eu estava parada, então eu fazia umas caminhadas bem curtinhas. Então, bem, eu comecei devagar e foi um choque assim imenso quando eu vi que eu nesse devagar eu já tinha perdido 5 quilos, né? Aí foi quando eu realmente me motivei para poder continuar, para entrar realmente no programa, né? E daí eu já fiz as 3 fases como participante, agora de repente já fiz mais 3 fases depois, agora já acompanhando, né? Já na Então, manutenção, né? manutenção. E assim, ainda tenho um golinho ainda para chegar no meu IMC verde, que é o IMC recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Mas muita vitória eu já conquistei nesse tempo, porque eu tinha muitos problemas de saúde. Conta. Conta como é que você estava se sentindo aqui, ó, no Ai, antes. E legal que você fala que a sua autoestima até que não era baixa, né, não, Veroca? eu, Mas de eu me repente achava você uma descobriu. fofinha. Mas é fofíssima mesmo. Olha que E de repente fofinha. você descobriu que podia mais, né? Não, agora eu me acho gatíssima. Ela era fofíssima, agora tá gatíssima, gente. Que delícia essa história. Mas conta como é que você estava se sentindo, Veroca, porque por trás dessa autoestima aqui, você sozinha, você com você mesma no espelho, como é que era essa história? Não, então, como eu falei, eu não tinha autoestima baixa, nunca tive. Desde criança, assim, sempre, né, brincava, né, que eu sempre queria ser elegante e tal, então eu procurava, né, me vestir e me achar, e me sentir bem. Mas o que me pegava muito mesmo, eu tava com roupa de trabalho, não tava me vestindo bem, não. É, o que me pegava muito mesmo era a questão da saúde, sabe, Lu? Eu tive, quando meu filho que hoje tem 15 anos, nasceu, eu tive um infarto, né? Então, eu já tinha uma insuficiência cardíaca que eu sempre fui magra, né? Assim, não magríssima, mas depois que eu tive ele, que eu engordei mais de 20 quilos, né? Uhum. Então, aí depois que eu tive ele e eu tive o infarto, eu tinha muito medo de atividade física. Então, eu fazia atividade física, acelerava um pouquinho o coração, eu já ficava com medo. Então, eu já. Sabe aquela bola de neve? Que você não faz atividade física porque você está pesado, porque você está comendo, aí você come mais. Aí você fica mais pesado e você continua sem fazer atividade física porque dói o joelho. Aí você continua sem fazer atividade física. Então, Alguém foi muito aí se difícil. identificando, minha gente? Alguém se sentindo presa nessa bola de neve que a Veroca falou? É o tal do ciclo vicioso, né? Porque eu não conseguia sair dessa. Mesmo me sentindo bem, né? Feliz com a minha imagem, sempre tive uma família
que nunca ficou me escondendo que eu estava acima do peso, mas também nunca ficou me esculachando, então fazendo bullying, nada. Então, assim, na verdade, o meu problema de saúde foi o que me fez me transformar, me mudar, né? Porque o que eu precisava? Eu precisava olhar lá quando a gente preenche aquele diagnóstico, aquele questionário, em que você vê que teu metabolismo está ruim, que você tem dor de cabeça, que você sente cansaço, que você tem alergias, tudo relacionado à alimentação, foi quando eu pensei assim, poxa, tem alguma coisa que não está me ajudando a melhorar também o aspecto físico, né? Então, as duas coisas vieram atreladas, porque à medida que eu ganhava peso, eu também aumentava o meu risco cardíaco, né? Então, cada vez os scores mais altos. Então, eu não. Olha o que que a Veroca está falando, gente. Ela está falando do rastreamento metabólico. O mesmo que vocês tiveram acesso, quem está no grupo Camarote, teve acesso gratuito a todas essas informações. Vai preenchendo, dá o número. E aquela coisa, né, Vera? Uma É o hora. acompanhamento, né? É porque, então, é muito legal ver que na primeira vez que eu preenchi, que deu um valor bem alto, vamos dizer, quase que eu gabaritei o rastreamento metabólico, então falando para quem já começou, na segunda vez eu reduzi quase mais de 50%. Uau. Na primeira vez que eu mudei de uma fase para outra, Em dois porque meses. eu já não sentia mais fadiga, eu já não sentia tanta dor de cabeça, né? Porque o fato de. Porque quando você começa, que você vai fazer aquele choque inicial de tirar o açúcar, que você percebe que faz tão bem, eu realmente não voltei mais para o açúcar. Olha. Uma das coisas que eu atribuo, né? Eu não tomo mais café com açúcar, eu aprendi a gostar do sabor do café, a me mimar, né? Comprando um café mais saboroso, porque eu vou sentir o gosto do café, né? Então, eu vou lá e compro um café gourmet. Hoje eu sei a diferença de um café para o outro, porque antes eu sentia o açúcar do café, tomava ele com açúcar e leite, né? Depois que eu tirei o açúcar, que eu realmente falo que a gente não é obrigada a tirar, mas a partir do momento que você faz aquele, vamos dizer, aquele o organismo acordar, A você percebe faxina, a né? faxina, aquela limpeza inicial, depois é muito difícil você voltar a querer aquilo. Porque quando eu vou e, assim, algum lugar que eu acabo me servindo de um café mais doce ou um suco com açúcar, eu de fato, às vezes eu tenho que ser inconveniente, falar, gente, eu não tô conseguindo tomar. Ainda brinco com a pessoa, fala, você tá apaixonado, tá melado isso aqui. Porque assim, eu não dou conta mais de tomar essa coisa melada, né? Ai, Então, gente. então assim, a mudança de hábito, ela acontece de uma forma tão leve que você vai construindo isso, mas depois você não quer mais voltar para trás. E isso é uma coisa que eu percebi bem claramente. Então, voltando no que eu estava dizendo, né? Começa por uma questão de saúde, no meu caso, né? Uma questão de que eu não conseguia Como é fazer que estava a sua atividade. saúde aqui? O que que você estava sentindo, Vera? Eu estava extremamente inchada. Eu tenho já um problema com glúten, né? Então, eu não posso comer glúten. Mas o não comer glúten, as pessoas às vezes confundem e falam assim: ah, então você vai emagrecer? Não. O glúten, muitas vezes, eu exagerava onde? Na tapioca, que não tem glúten, no cuscuz, que não tem glúten. Então, não é porque eu tirei o trigo, eu não conseguia emagrecer. Por quê? Porque eu precisei aprender melhor o que eram carbos que me faziam mais mal, vamos dizer assim, né? Vamos chamar o carbo restrito, que a gente Uhum. está aprendendo. Então, isso fez muita diferença, sabe? Porque por mais que você. Outra coisa, eu comia pouquíssima proteína, né? Então, você me pergunta como que eu estava me sentindo. Então, o fato de não, de comer muito carbo branco, muito açúcar. Então, eu tinha uma fadiga,
eu tinha um cansaço realmente assim, eu trabalhava e quando eu chegava no final do dia, eu me sentia muito cansada. Depois, eu fui vendo também que eu tinha muita dor de cabeça e com o prestar atenção no que comia, essa história, né? Fotografa prato, posta, prestar atenção, eu consegui descobrir que o meu problema maior, às vezes, não estava só no glúten. Eu tinha uma questão muito forte com o leite. E Olha aí só. eu conseguia prestar atenção no que eu estava comendo, porque chega num ponto que você vai misturando as coisas e você não presta atenção no que você está comendo, né? E eu vi que eu comia pouca proteína, então essa falta de energia também, fazia atividade física, óbvio que eu continuo sentindo aquela dor de atividade física, né? Delícia. Mas é uma dor diferente. Exatamente. É aquela dor assim, eu fiz, eu Dever fui lá, cumprido, né? fiz a minha corridinha, fiz a minha academia e tô sentindo dor. Mas antes não, mas antes era uma dor que parecia que me arrebentar, que eu não ia conseguir no outro dia continuar. E eu vejo que comer mais proteína, tomar mais água, me ajudou nisso. Né? Então a gente vai vendo, vai se prestando mais atenção naquilo que você E consome, né? você tentava emagrecer, Vera? Você fazia essas dietas aí? Eu já fiz. Quando eu tive a minha primeira filha, 20 anos atrás, eu também, na gravidez, engordei bastante. Foi menos que do Samuel, mas eu engordei bastante também, tipo 15 quilos, né? Só que aí eu já fiz vigilância do peso, já fiz Herbalife, já fiz, já tomei sabutamina, né, que chama, que é Sibutramina, é. Butamina. Você imagina, naquela época eu tomei isso, imagina agora eu com o problema que eu tive de infarto, né? Graças a Deus eu me livrei desse trem de remédio, né? Porque não ia me fazer bem voltar dessa forma, né? E eu percebi o quê? Que volta, você engorda de novo, né? É aquele negócio, não mudei hábito, né? Então, a sabutamina nem se fala, né? Ela dá aquela sensação, né? Tirar apetite e Boca tal. seca. Só que você volta depois, né? Então, eu não conheço esses medicamentos novos, né? Que o pessoal ainda fala, mas eu tenho a impressão que é a mesma coisa, porque você está lidando com o sintoma, você não está lidando com a causa, Perfeito. né? Então, eu passei por isso, né? E eu vou falar, eu até gostava do shake da Herbalife. Ah, de Como cookies and eu vejo cream. como eu Delícia! vejo o pessoal gostando do shake, dos wheys e tal. Mas isso não pode ser a nossa refeição principal. Imagina. É isso que que eu fazia, entendeu? Ah, não, hoje eu comi demais, então eu vou tomar café da manhã, almoçar e jantar shake. Isso tá muito errado, entendeu? Depois, quando eu queria comer um boi, né? Então, assim, essas coisas realmente isso no programa a gente não tem. A gente vai ter o quê? Orar, eu consegui, tá, depois, esse é meu histórico antes do Samuel. Depois do Samuel que eu tive um infarto, que eu também engordei, num primeiro momento eu consegui emagrecer. E foi um emagrecimento até que saudável, porque eu fiz terapia, porque daí eu tive infarto, fiquei com crise de pânico. Aí a nutricionista me passou de 3 em 3 horas a alimentação. Então eu fui levando a minha vida, engordando aos pouquinhos. Acho que até por isso que minha autoestima não caiu tanto, porque daí foi uma coisa que eu fui acumulando, acumulando. É como se eu acordasse um dia e falasse, poxa, eu não estou conseguindo caminhar, eu não estou conseguindo executar minhas atividades direito, né? Eu olhei para mim e vi que não estava legal, né? Então, não foi questão até a princípio, de autoestima, mas aí esse negócio me pega, por quê? Porque depois que eu comecei a emagrecer, eu convidei uma amiga, ela me ajudou a me vestir melhor, eu consegui me ver, a minha pele melhorou, aí eu animei, mudei o cabelo, deixei crescer de novo, que estava bem curtinho aí nas fotos, É, né? Deixei ele ficar branquinho, fiz umas luzes para dar uma tava modernizada. Ou assim, seja, ó. aí foi quando eu cortei curtinho para tirar o vermelho, né? Porque eu tinha o Aham. cabelo vermelho. Eu falei, vou cortar curtinho porque eu quero ficar com o cabelo branco.
no primeiro momento, assim, me envelheceu muito, sabe? E aí eu falei, gente do céu. E aí, quando eu resolvo mudar, deixar o cabelo crescer de novo, faço as luzes, dá aquele up. É. E eu fiquei muito feliz. Ah, isso aí foi numa viagem que eu fiz, que você comentou, né, que viajando e tal. Conta, como é que é isso? Não É, pode comer sanduíche, então, aqui. esse aí, como eu falei que eu tenho problema com glúten, eu escolhi a Argentina, né, para comemorar meus 50 anos. E na Argentina, eles tratam o celíaco muito bem. Todos os produtos, né, eles são muito bem sinalizados, as pessoas são muito capacitadas e eles, por lei, têm que ter opções para celíacos. Você vai numa sorveteria, tem que ter opção de sorvete. E lá tem McDonald's, né? Lá tem Big Mac. Você acha que eu não ia comer meu Big Mac? Que Então, delícia. aí, essa felicidade de poder. Eu não engordei nada na viagem. Na Eu viagem, fiquei olha bem, nada, minha gente, nada, aquela nada, nada. história que a gente conta Isso. pra gente, ah, eu mereço, vai. Imagina a Vera fazendo 50 anos, viajando pra Argentina. Pô, Luciana, ela merece, merece. Mas merece o quê? Viajar de calça e voltar de legging, porque a calça não serve? Outra, né? Ela Passa merece é mal, ficar morta de refluxo todo tá dia, de tanto preso. comer em excesso. Você deixou de comer alguma coisa que você gosta, Vera? Não. Inclusive, todos os lugares que eu fui, eu me preparei. Então, por exemplo, vou visitar uma olivícola, né? Avisei que era celíaca, eles deixavam as torradinhas, os patês, então era a nossa refeição daquele momento. Aí no McDonald's, aí minha família ia comer fast food. Falei, não, então vamos no McDonald's, que tem opção para mim. Vamos comer numa churrascaria. Ia lá, conversava, fazia minha carninha separada, minhas coisas separadas. Foi muito leve, foi muito. Não, e sem contar que teve trilha para fazer, e eu fui em tudo, né? Porque já aconteceu. Aí, ó, tá vendo? Olha que Essa foto é lindo, muito gente! icônica, porque eu Como fui é lá que na ia ser essa Concagua. trilha antes dos 15 quilos? Como é que você acha que ia ser isso, guria? Eu nem sei se eu ia chegar aí, né? Porque eu cheguei bem lá no pezinho do monte, né? Então, assim, não subi, né? Obviamente que ainda não sou atleta. Mas, assim, eu fiz tudo que todo mundo fez, com muita disposição aí tomando meu E vinhozinho, pode tomar celebrando. vinho aqui no Movimento Change? Depois do detox, pode. Olha aí, gente. Não existe isso de não poder as coisas. Ah, não pode. Então a Vera vai viajar, tem que levar um cardápio debaixo do braço, a marmita debaixo do outro braço, ou então tem que chutar o balde. E ela ainda tem o tema de ser celíaca, que tem que ter mais atenção mesmo, porque faz mal para ela. E ela ainda teve essa liberdade de chegar lá e ter essa facilidade, além de poder escolher o que ela quer comer, escolher. Gente, o povo fala assim: ah, Luciana, que bobeira. Ou a gente é magro, ou a gente é feliz. Ô, gente, aqui tem jeito de ser os dois, viu? Magro e feliz, comendo gostoso, sem culpa e com muita responsabilidade. A Vera que falou, eu me programei para todos os momentos. Vocês acham, gente, que o GPS, que é a nossa metodologia, é uma coisa que é chata, que não é nada, que nossa, mais uma coisa? Não, ele te dá a direção, ele te programa, ele te mostra, beleza, você vai ter um jantar na vinícola hoje, hein, Vera? Então presta atenção, não vai gastar logo de manhã o seu pãozinho, deixa para você comer mais tarde, você vai tomar com o seu vinhozinho. É uma direção, gente. Aqui não tem cardápio, sabe? Não tem essa rigidez, esse não pode. Aqui é eu não quero isso, eu prefiro aquilo. Liberdade. É essa liberdade. A gente aprender a lidar com as nossas emoções, por isso que a gente consegue sustentar. Você já está mantendo o seu peso há 4 meses, né, Vera? Não, mais, né? Porque, assim, é porque eu tinha feito a meta de quando chegasse no meu aniversário de 50 anos, quando eu fosse viajar, eu queria estar com 70 quilos, né? Que eu comecei com 85. Aí eu já tinha alcançado no Natal, né? Então já vai fazer. Não, deixa eu ver. Em outubro eu já estava. Eu já Você já tinha estava. alcançado uma vez, só que não. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março.
5 meses. Mantendo, né? Esses 70. Mas eu ainda quero Olha, chegar no você MCV. ainda quer Mais um mais. Como é que você está pouquinho. se sentindo agora, Vera? Que você falou que você não conseguia era fazer nada mais, né? Não estava ali sedentária, nervosa. E agora? Não, agora eu tô animada por atividade física. Ontem eu faço aqui na Centro Olímpico, né? Que é do GDF. Tem um Centro Olímpico em cada regional aqui de Brasília, né? Sou de Brasília, para quem é de fora. E então eu tô assim, segunda-feira eu faço esse Pilates aí, que eu pago, né? Mas terça e quinta eu consegui vaga lá no Centro Olímpico para fazer atividade física orientada, que é pezinho. E quarta e sexta eu faço a hidroginástica no Centro Olímpico também. Ah, não falta por nada. E assim, hoje a gente fez uns testes lá com as pessoas, né, para ver a avaliação física mesmo, que a gente faz uns acompanhamentos. Nossa, tem mais jovem que eu que não tá pegando, não. Já tô É. conseguindo. Dei, foi acho que 6 voltas lá na pista, que dá 1,8 km trotando. Então, daí eu tenho muita vontade de entrar no programa de corrida ainda, né? Que eu sei que o pessoal tem aí. Mas eu não tinha, não achava que eu não gostava de correr, mas parece que eu tô pegando gosto. Então, Ai, assim, são umas coisas muito loucas que a gente pensa, quando você chega com 50 anos, e tá muito engraçado, porque você entra no Instagram. O pessoal fala assim, né? Ah, logo agora que eu resolvi envelhecer, olha como tá esse povo de 50 anos. Eu falei, tô me identificando, porque assim, não quero ficar no sofá, não quero. Eu tô mexendo bastante com jardinagem, coisa que braçal mesmo. A minha disposição melhorou tanto que eu já tava com a minha cabeça assim, ladeira abaixo, sabe? 50 anos ladeira abaixo. Falei, credo, ladeira acima. Vamos que vamos. ladeira acima, Galisteu! Um beijo, Galisteu. Pode ficar indo para baixo, que nós estamos indo para cima, né, Não, Veroca? ladeira Olha isso acima. aqui, gente. Tem sensação melhor Esse aí de eu já você poder eu tava com 70. poder vestir a roupa que você quiser, se sentir linda, plena, maravilhosa, inteira, né? Porque isso aqui, gente, vai além de um corpinho lindo. Vai muito além de um corpo lindo. Isso aqui é um peso da alma que ela tirou, um encontro dela com ela mesma. Ela acabou de falar que já estava indo ladeira abaixo, que estava achando que era normal esse treco da idade. Não, não quero ficar sentada no sofá, não, Luciana. Tenho muita vida para viver, é isso aí. Nós vamos viver muito, gente. Agora a gente é que vai escolher como é que a gente quer viver o muito. Na Exatamente. cama, dependendo de remédio, né? Aquela coisa toda de gente para cuidar da gente, ou livre. Livre. E sem amarras. Isso aqui não tem comida especial, não, gente. Isso aqui tem É, vida como ela é, porque Vera trabalha, Vera tem filho, Vera tem marido, Vera tem correria do dia a dia. E, inclusive, Vera enfrentou vários desafios, né, Vera? não, foram 3. Conta aí. Um em cada face. Ai, foi muito difícil. Porque, assim, uma coisa que me pega muito é a questão da saúde, né? Eu falei que eu tive um infarto por conta de um coágulo, né? Aí, quando foi em outubro, que eu já estava no programa, estava super motivada, assim, chegou final em outubro, porque eu entrei em março, né? Então, primeira fase foi que eu não tive nenhuma intercorrência, vamos dizer assim, né? Aí, quando chegou em outubro, não sei se eu estava na segunda fase ou já na terceira, porque eu já perdi a noção do tempo, mas aí foi meu filho que teve um AVC, né? Ele estava com 14. Essa vez foi muito assustador, porque ele paralisou metade do corpo e ficou muito tempo, né, em UTI, um susto muito grande, né? Então, né, mas eu precisei manter o foco, né? Olha bem, gente, ela É, tinha tudo para largar para lá e enfiar a cara no filho. Porra, você quer uma justificativa maior do que essa? O filho no CTI. Mas ela entendeu. Opa, opa. é, Como e é que eu aí vou cuidar pior. dele, né? Como é que eu vou dar o meu melhor para ele se eu não estava dando o melhor para mim, dentro da minha realidade? E seguiu, e É, seguiu. Aí acha que tá aí bom, né? Já tá bom, passou né, um gente? Pô, ano, virou pô, o tá ano. bom, né, Vera? Não, daí virou o ano, aí descobriu que o que ele tinha era um probleminha no coração, aí vai passar por cirurgia do coração. Aí foi quando ele fez, né, o fechamento do forame lá, do FOP,
E aí, quando chegou no final do ano, falei, ai, agora eu vou viajar, Argentina, vou para poder 2025 conseguir entrar na manutenção e curtir cada momento do GPS, né? Cada momento cada palestra, né? Porque no primeiro e segunda fase eu consegui ver tudo assim, certo? Eu não perdia nem as lives da noite. Mas daí, quando aconteceu isso com ele, aí deu uma desandada, né? Mas não deixava de preencher o GPS, mas ia assistia muitas vezes atrasada, assim, tal. Mas Dentro da sua realidade. não tava naquele, confesso que aquele pique, né? Aí, o que aconteceu? Quando eu falei 2025, vai a minha filha de 20 anos e me tem um AVC também por conta de coágulo. A gente não sabe se é alguma coisa hereditária, que a gente ainda está investigando. Mas daí foi outro susto. Só que graças a Deus os dois ficaram sem sequelas. Mas naquele momento que acontece aquele fato, se você não está bem emocionalmente, se você não está, né? Porque eu penso assim, sabe, Lu? Que a gente é um tanquezinho de gasolina que vai pondo ali e você não pode deixar transbordar. Você tem que ir vendo seu limite ali, né? Hoje eu penso assim, né? Em tudo. Meu trabalho, eu tô começando a exagerar no trabalho, eu vejo que vai desemborcar, eu dou uma segurada na minha onda, né? Agora, você imagina se emocionalmente eu tivesse já lá com o meu tanque cheio, né? Gorda, doente, com vamos dizer assim, o limiar de estresse já lá em cima, se eu não tivesse feliz, viajado, fazendo a minha dieta feliz com a minha autoestima, eu teria desemborcado com certeza, né? Porque essa vez foi difícil, né? Então, eu acho que o negócio é o seguinte, não pode deixar extravasar, né? E aí eu falo assim, eu fico bem feliz, assim, de estar me sentindo bem para o que vem, né? Porque altos e baixos vão vir, né? Então você tem que se manter no melhor possível, né? Dentro do seu dia a dia, para que quando vira a aflição, a luta, você tá bem para você passar por ela, né? No tempo que durar e aguentar e muitas vezes ser suporte para outros, né? Porque quando teve o AVC dele, eu e meu marido fomos suportes um para o outro. Mas quando teve o AVC da Marina, nós também tivemos que ser suporte para o Samuel, porque a primeira coisa que ele falou, poxa, eu tive AVC, minha irmã teve AVC, e se der AVC em você e no pai, e já começou a ter medo, e ele quer fazer basquete, e não pode, tem que ficar de repouso, eu tenho que lidar com ele nervoso, porque não está podendo correr. Olha, não é fácil, sabe? Se a gente Olha, não minha estiver bem, gente, a gente tem que estar muito bem. pra gente cair na comida de refém ali, procurar um abrigo, abrigo imediato, né? Um carinho para a alma, gente, é isso aqui, é isso aqui. Por isso que a gente tem que entender que se fosse fechar a boca e fazer exercício, ninguém ia ser mais gordo no planeta, É, né? Ninguém. E que a gente está esperando o melhor momento para tomar uma atitude, para cuidar do nosso lar, que é o nosso corpo, que não tem jeito da Vera deixar ele dentro do armário e pegar outro para poder enfrentar um desafio. Gente, foi um desafio atrás do outro na vida da Vera. Como foi. assim? Meu Deus do céu, Vera de Deus! Como é que ela ia lidar com esses desafios? Inflamada igual ela estava, É, nervosa, né? Pesada. Ela escreveu isso, estava sentindo desanimada, é. sabe? Minada. Gente, é muito sério isso que a gente está falando aqui. As pessoas estão sempre esperando, né, Vera? Não, deixa passar o carnaval, deixa passar não sei o quê. Agora Ai, estão vai querendo ter sempre, né? Estão querendo que passe a Páscoa. A Vera foi um desafio atrás do outro. E mesmo assim, ela decidiu e entendeu que é o principal, né? Que ela precisava dela e a gente precisa da gente. Porque deixa eu contar para vocês, gente, os desafios não param, não. Não, Não nunca vai. param. É, Nunca vai parar. Por isso que é tão importante esse olhar para a gente, com carinho, com amor, entendendo que não é de excessos que a nossa vida é feita, e sim dessa liberdade de escolha, dessa responsabilidade que a gente tem que ter por nós. A Alexandre escreveu aqui, ó, todas as justificativas para se esconder
esconder suas emoções na comida Ah, e na bebida. você falou do Alexandre, eu lembrei. Eu ainda tive Covid, nos Covid feio. Aí o Alexandre falava assim, ué, mas tá com Covid, mas tem que continuar, né? Eu ainda levei bronca ainda. Olha aí, malvado favorito. Tá com Covid, mas vamos Vamos, continuar. tá com Covid daí. Vamos. É, E o que, que você olha vai aí, fazer com isso, né? Alexandre. Mas às vezes a gente precisa desse cutucão. Você sabe, Vera, que ontem uma pessoa escreveu assim: mas é que eu tô de dengue, Luciana. Beleza, nossa, é uma dor imensa mesmo, é um horror. Agora, será que esperar essa dengue passar ou ficar aí se empaturrando? Ah, eu tô com dengue. Porque quando a gente tá doente, né, Vera? Já Vem no começa. nosso cérebro assim: você tem que comer para ficar forte, na mesma hora. E comer o quê? Bolacha, é, pãozinho quentinho, com queijo derretido, que eu preciso de energia. É isso, gente. A gente aprende errado. A gente precisa de comer mesmo. Para ficar forte, nutrida, para enfrentar a Covid, para enfrentar a doença de filho, para enfrentar a dengue. Mas a gente tem que estar nutrida. Nutrida, não é empaturrada. Todas as Isso. justificativas, aprender a se relacionar com os nossos desafios e cuidando da gente. E a Lucinete escreveu: mulher, é difícil tudo isso aí, foi uma provação em sua vida. Mais uma grande guerreira vencedora. É isso aí. E não é, sabe, Luzinete, aquela coisa do eu sou foda, eu Não, sou foda. Eu resolvi dividir, né, Vera? Porque eu falo que o emagrecimento verdadeiro ele é muito além do que acontece na balança. Ele acontece na vida, nesse dia a dia, que as pessoas acham que a minha vida não tem desafio, não tem problema. Para a Luciana é fácil, tá lá com a vida ganha. Pois é, e eu vim aqui no shot de segunda-feira e falei, gente, meu pai tá no CTI. Não tá sendo fácil. é, Foi tudo de repente, né? Isso daí, é esse caos, aquele caos da escuridão no primeiro momento. Eu sou humana, né? Eu estou aqui vivendo com os meus monstros, morrendo de medo, tenho medo mesmo. E o que que eu vou fazer com isso, gente? é, O que que eu vou fazer com isso? Deixar isso me corroer e me paralisar e largar tudo da minha vida? Ou eu vou entender que isso está trazendo uma mensagem para mim? Beleza, Lu, é isso mesmo, muito desafiador, dá um medo danado, mas nós vamos fazer o é, que com isso? Qual que é o primeiro passo? Sair comendo é, ou ficando na cama, chorando o tempo inteiro, ou me fortalecendo para eu poder lidar com isso? E, é, e você falou uma coisa importantíssima, né, Vera? Porque a gente, além de ter que suportar a nossa dor, a gente ainda é apoio, a gente ainda é suporte. Você imagina, Vera, eu virando noite com meu pai, como eu estou virando, com 111 quilos e 900 gramas? não, dá não. Não, e uma coisa que eu lembrei, outra, você tinha me perguntado também, né, como que foi a virada de chave. Na semana do emagrecimento, eu assisti um desses vídeos que vocês colocam, né? E o rapaz, a fala do rapaz foi a seguinte, aquela do avião, né? Isso fez muito sentido para mim. Que ele falou, né, que quando você acontece algum problema no avião, né, um acidente, vai acontecer algum acidente, eles pedem, quando cai a máscara, eles pedem para você colocar em você primeiro, para depois colocar no outro. Isso fez muito sentido para mim, porque se você tá bem, é a questão do tanque cheio, né? Se você tiver no tanque numa quantidade adequada, você não vai transbordar a ponto de não aguentar ajudar o outro, né? Então, isso fez muito sentido para mim, a questão do autocuidado mesmo, né? De saber que eu precisava cuidar de mim para cuidar dos Ah, o outros, né? Alexandre escreveu aqui quando você estava com Covid, né? Mais um motivo para cuidar da É, gente. claro. Realmente, mais um motivo para E a gente poder. também adoece, né? E aí eu vejo assim que o apoio do grupo também, Lu, é porque assim, é tão. A gente vivencia tanta coisa junto no MC que às vezes o período de uma live é pequeno, mas outra coisa que eu queria destacar, né, é que a gente faz amizade também, né? Isso é Conta! muito importante, né? Eu acho que assim, eu eu não sei, eu olho lá no WhatsApp, mesmo as pessoas que eu nunca vi a face, eu me sinto assim tão próxima, tão para mim assim, eu já sou sua amiga, entendeu? É verdade, é minha amiga, é isso aí. Eu não consegui ainda ir numa
celebração de final, ainda estou prometendo que vou para mim mesma, porque assim, a gente tem que se abraçar, se tocar, mas Não assim, é? eu acho que esses momentos nossos assim de conversa, quando você me liga, oh, como tá aí, como foi? Então a gente vê que também é um programa que a gente está aqui para falar do programa, né? Que é para além dessa coisa que às vezes a gente paga para receber um robô falando com a gente, ou uma prescrição de dieta, ou algo assim muito frio, né? Então, essa diferença eu senti muito, sabe? E eu acredito que as outras meninas. Por isso que a gente sempre quer estar em todas as lives, em todas as shots, porque a gente, vocês conseguem, assim, com o carinho de vocês, é, fazer com que a gente se sinta parte mesmo de uma família, não de algo, né, vamos dizer assim, que é para vender, para lucrar, ou não, pelo contrário, eu me senti muito apoiada e às vezes que eu tive, inclusive, dificuldade, vocês pegaram o telefone, me ligaram, então, assim, é muito pessoal. Né? Isso, eu acho que isso faz toda a diferença no tempo em que a gente está vivendo de internet e de programas vendidos. Eu acho que o MC só não bombou mais ainda, vamos dizer assim, porque já é um sucesso, porque as pessoas elas ficam um pouquinho ressabiadas. É tanta gente caindo em golpe, né, que pode ficar pensando assim, ah, não, eu não vou entrar, não, é golpe, isso é impossível. Não. Eu acho assim que vocês merecem mesmo que as pessoas confiem, porque é um relacionamento para além do programa, né? Uma coisa de amizade mesmo que a gente vai cultivando, né? E ó, eu tô achando que esse abraço vai sair Ai, rápido, que viu? bom. Porque existe um zoom, zoom, zoom aí que o De Movimento Change Brasília. vai em Brasília em abril. Nossa, aí nós vamos fazer um barulhão. Existe um zoom, zoom, zoom verdadeiro aí, Ai, uma que chance grande da gente ir para Brasília aí conhecer. Tá à em torno disposição do aqui, ó. dia 16, 17, alguma coisa desse tipo, que eu vou te Ai, que contar tudo, maravilha. que se a gente for mesmo, é óbvio que a Vai gente vai fazer questão de encontrar encontrar. todos vocês, Ai, fazer uma reunião. Eu vi que teve uma pessoa que escreveu assim: gente, eu moro em Belo Horizonte, como é que faço para encontrar a Lu em Belo Horizonte? Guria, escreve para mim, vamos tomar um café e com pão de é queijo, pelo desse amor. jeito. É. Pelo amor de Deus, eu sou facinha, eu sou super facinha. Estou num momento aí conturbado, dando conta de trabalho e de momento delicado com a minha família, mas passando isso aí rapidinho, nós vamos marcar e vamos tomar um café gostoso lá na boca do forno, no Luru, com pão de queijo quentinho. Aí, tá vendo? Ave Maria, isso é muito bom. Eu gosto muito desse. Eu gosto dos que eu faço, né, Vera? Então, essa proximidade, essa dor em comum que a gente tem, ela é real mesmo. Então, a gente precisa de apoio, precisa de abrigo. E acaba virando amigo mesmo, gente. É uma Sensacional. coisa natural do dia a dia de convivência. É. E eu queria te falar uma coisa séria. A vida de caipira. Ó, a Simone maravilhosa aí também falando. Vem para Poços, gente. Eu preciso ir para Poços. Eu não conheço Poços, caramba. Tem muito lugar. Em Porto Alegre. Olha, Alexandre, eu quero ser aquelas bem chique, Alexandre, que cada mês está fazendo live de um lugar. Vai ter encontro em Porto Alegre, agora em Poços. Ave Maria, essa é a vida que eu sonhei, Veroca. É, Agora eu vou para Brasília. Imagina poder trazer essa verdade. E olha, gente, eu gosto de viajar. Eu gosto de gente, eu sim. gosto de sair para comer. Como é que faz isso de dieta seguindo cardápio? Tem jeito não, minha gente. Isso aqui é diferente, isso aqui é GPS, ativação. E eu queria te perguntar, Veroca, você acha que o GPS, ele te ajudou nesses momentos desafiadores para você começar e não parar? Sim. O GPS, as duas coisas, né? O GPS e o grupo de WhatsApp. Eu acho que foram as duas coisas assim que fizeram muita diferença, né? O GPS, porque eu tenho o hábito de preencher já logo de manhã, né? Que eu faço minha Correto, pesagem, já é entro isso aí. lá, já preencho logo de manhã. Os dias, quando eu não dava de manhã, faço à noite, à tarde. Mas assim, foi muito importante, sim, com certeza, porque é aquele momento que você para, olha para você mesmo, né? E muitas vezes a minha performance assim, não estava.
alta. Mas mesmo assim, o peso mantinha. Por quê? Porque eu acredito, né, que talvez aquela parte emocional, aquela parte, né, de muitas vezes de você não conseguir fazer a caminhada, né, dos passos, porque você está lá no hospital, está trabalhando, tá isso. Mas, por um outro lado, porque aquele é o pé da letra, né? Mas e o que você está fazendo certinho? Ah, às vezes eu não. Eu vi esse outro dia, né? Brinquei. Porque eu tenho 7.500 passos, né? Daí eu fui no shopping, deu 7.500 passos. Falei, oxe, acho que eu vou começar a trocar meus 7.500 passos da corrida por vir aqui do shopping. Então, Que assim, delícia. Só é perigoso porque é, além de gastar os passos, gasta os dinheiro também, né? exatamente. Eu falei só brincando, porque não dá para ficar em shopping, não. Você, Ainda mais agora que coloca a roupa e fica tudo bom, a coisa começa a ficar tá um diferente. perigo. Eu Tá um falo que é perigo um entrar na rede. perigo. É um perigo delícia, meu E a Deus rede. do céu. Olha isso, gente. Essa daqui é a Vera, Meu gente. É aniversário, a Vera que aguentar. estava se sentindo cansada, desestimulada, né? Ai, não. E espizinhada, porque é só cobrança em cima da gente, essa sociedade maluca. Eu adorei aquilo que você escreveu, que fica uma cobrança danada, e ao invés de dar uma solução, né? Fica só aquela confusão mental, fica tudo embaçado mesmo, e a gente acaba acreditando que é para onde a manada tá indo que a gente tem que ir, não é, É. gente? Dá para ir, ó, olha aí, olha uma em cima da outra. Olha que legal essa foto. Tira um print, Azeli. Deixa eu colocar aqui, Ah, tira um vou print tirar também. disso. Olha que legal isso. Porque agora a Vera fez 50 anos, aquela não tinha 50 anos. Agora ela tem 50 anos, né? E você entender essa autonomia aqui que a gente quer, de curtir a vida, de viajar, de celebrar o aniversário com um docinho. Gente, aqui a gente come as coisas todas, não tem essa frescuragem, não. Agora a gente aprende a comer do jeito certo. Olha essa top model aqui na passarela, gente. Porque isso daqui vai muito além de um gostinho de vestir um vestido e servir. E aqui, Vera? Aí eu preciso falar. Eu e a Laurinha cozinhando, né? Ah, Tem suas isso danadas. também. As amigas. É que daí a gente faz. É a minha amiga que apresentou o MC, né? Aí a gente tava fazendo umas marmitinhas juntas antes das férias, que agora a gente tá de férias, né? Mas daí, antes das férias, a gente se uniu para fazer umas marmitas juntos também. Aí tá aí cozinhando cenoura, fazendo uma comidinha junto, um bobozinho para. Gente, cadê ela? Eu queria ter visto ela aqui junto com você. Acho que Ai, ela tá viajando, eu acho. tá viajando? Acho que tá. Nossa, já avisa pra ela que nós vamos para Brasília. É. Olha esse movimento aqui. Olha isso aqui, Lindo, né? gente. Quase uma atleta olímpica. Ah, até Para quem estava cheia de dor, né? Cheia de dor no corpo e na alma, paralisada, ver que a gente começa a conseguir fazer um movimento. Ô, gente, não tem que fazer exercício aqui para emagrecer, não. Não é sobre isso. O exercício aqui ele faz parte de um processo. A Vera falou tão importante no GPS. O GPS te mostra assim: poxa, mas eu comi tudo direitinho e hoje eu não perdi peso, eu aumentei. Mas e como é que você tá de verdade? Como é que estão as suas emoções? Você bebeu água? Você fez cocô? Né? Você mastigou a sua comida? Porque quando a gente entende, gente, que a gente é o todo, né? A gente é o todo. A gente é altos e baixos, fica mais fácil começar e não parar mais. E com esse apoio, te cutucando todo dia de manhã, opa, Verinha, vem cá, eu sei, tá desafiador, mas dá uma olhada aqui. Você tá fazendo o básico bem feito? Não é sobre parar a vida, gente, mas é sobre fazer. É sobre responsabilidade. Porque a vida que você quer daqui para frente, com todas essas informações, com tudo, é responsabilidade sua escolher fazer o quê? Né? Meu Deus, é mesmo. E agora o que eu estou fazendo está dando certo? Deu certo até hoje? Não deu, e não tem problema não ter dado. Para mim não deu certo 35 anos, gente. Não tem problema não ter dado. Isso não é sentença, né? Isso aí é oportunidade de é. aprendizado. Porque se tem uma coisa que a gente precisa estar aberto para ir ladeira acima, é cabeça aberta. Né? Não está pré-determinado. Não, não, 50 anos não é o fim. Pode ser um bom começo, hein, Veroca? Foi, foi.
Com certeza. Pode ser um bom começo. Tá linda, minha amiga, a Rosângela A escreveu que a Rosângela é amiga dela. minha amiga lá de Londrina. Ai, que linda, Rosângela. É tão bom, Olha né? eu lá. A pessoa fica mais feliz, mais leve, aí fica tudo melhor mesmo. Ô, Veroca, eu só posso te agradecer por esse momento tão delícia com você, Que tão bom. verdadeiro. E eu sempre termino as minhas lives com aquela perguntinha, né, para as pessoas que estão aqui entendendo o que que é a Semana do Emagrecimento Verdadeiro. O que que hoje ele significa para você? Ah, foi a mudança de chave mesmo, né? Foi isso. Foi a semana do emagrecimento verdadeiro foi quando me motivou a entrar no programa, porque eu vi que ali, depois de muito tempo, né, não conseguindo emagrecer nada, você de repente vê um resultado positivo, isso motiva demais, né? Então, eu acho assim que realmente eu não tinha assim motivação, né? Talvez essa esperança ou essa certeza, né? Ah, não, se eu fizer uma dieta eu vou emagrecer. Então nem começava, né? Então quando imagina que eu ia, né, fazer alguma coisa para não ter resultado nessa altura da minha vida. Não, então eu sempre falava assim: ah, vou pagar, ah, vou isso. Não, mas a semana de emagrecimento ele mostra que existe outros caminhos, que existe uma motivação, que existe tudo, né, pela frente ali que você pode encarar com uma forma leve, né? Não precisa ser ficar desmotivada, não, porque No motivação sofrimento, né, Vera? Pelo amor de Deus, gente, tira esse peso da alma. Isso aí a gente já sabe o final dessa história, né? A gente já sabe. Vamos tentar reescrever com um outro final a partir de agora. Queria te agradecer, minha querida, esse momento aqui com eu que você, te agradeço. mandar um beijo, um abraço apertado, te falar que em abril provavelmente Olha, nós vamos dar esse vai ter uma abraço, sim. festa. Já vamos fazer uma festa, pelo amor de Vamos. Deus. Eu já Minha não casa está à gosto, disposição. já não gosto, né? Vamos fazer uma festa assim. Obrigada, viu, querida? Uma salva de palmas para essa linda